governo. O presidente Bolsonaro tratou bastante o tema conosco, foi fruto também de reunião com vários ministros e alguns ministérios também acompanharam esse tema, como o Ministério da Agricultura, no que tange o quesito de segurança alimentar e nutricional, o Ministério da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia, e, por fim, as áreas sistêmicas, né, na Casa Civil, Segov e Ministério da Economia, que tivemos diversas reuniões, justamente para poder encaixar a execução e evolução do programa social e das políticas de transferências de renda dentro do teto, né, para que ele se execute observando a responsabilidade fiscal. Portanto, hoje de manhã o presidente assinou essa medida provisória e foi pessoalmente entregar ao presidente Arthur Lira. E essa medida provisória, ela institui, portanto, o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil passa a ser o novo programa social do governo federal, que agrega o programa de distribuição de renda, além de um mecanismo de proteção social para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade, ele busca também promover o seu desenvolvimento, de forma a apresentar a essas pessoas políticas mais eficazes, focando tanto na primeira infância, como seguindo trilhas de emancipação, visando dar a possibilidade aos beneficiários do programa, ele utilizar essas ferramentas do Estado brasileiro para que ele possa, sim, alcançar novos patamares e conquistar melhor qualidade de vida para a sua família, inclusive com a emancipação do programa social, de forma a promover, por exemplo, o auxílio inclusão, né, estimulando que esse cidadão possa, sim, galgar novos espaços, tanto na área social quanto na área econômica. A medida provisória também não versa sobre o valor. Atualmente, o valor do programa social do governo gira em torno de R$ 189. Esse é um ticket médio, pois no programa ele tem valor distinto para cada uma das situações em que a família se encontra, pelo número de familiares, pela sua idade, pela média da renda per capita dessa família. Então, diferente do auxílio emergencial, o programa de transferência de renda ele tem um ticket médio. E o presidente Bolsonaro, hoje pela manhã, também reafirmou que pretende dar um reajuste de pelo menos 50% no ticket médio desse programa. Mas esse reajuste será anunciado muito provavelmente lá no final de setembro, pois para ele nós iremos primeiro enviar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Parlamento e só depois, portanto, que iremos definir o valor específico desse reajuste. A MP, portanto, versa sobre a modificação, a forma de funcionamento desse programa. Fica à disposição para as perguntas. Daremos início às perguntas. Lembrando que é permitida apenas uma por profissional. Pedimos, por gentileza, que os jornalistas se atenham ao tema. Convidamos, então, Guilherme Mazui, do G1. Boa tarde, ministro. Tudo bem? Tudo bem. O presidente fala num reajuste mínimo de 50%, podendo chegar a 100%. Os senhores já sabem qual vai ser a fonte de recursos para custear esse aumento que deve ser anunciado, segundo o senhor falou, ali pelo final de setembro? Obrigado. Obrigado pela pergunta. O que nós visamos, inclusive com essas reuniões no Ministério da Economia, é que justamente a gente encontre fontes do orçamento que façam jus a esse incremento, a esse valor. Estava previsto inicialmente cerca de 18 bilhões de acréscimo para o ano de 2022, e esse recurso seria agregado ao orçamento já de cerca de 35 bilhões do atual programa de transferência de renda do governo. Para o ano de 2021, nós teríamos como já fazer jus a esse incremento orçamentário, assim como com ampliação do número de beneficiários, através de uma sobra de recursos do Bolsa Família, visto que com as parcelas do auxílio emergencial que se deram em paralelo à execução do programa Bolsa Família,
parte do recurso do Bolsa Família deixou de se executar. E, portanto, isso gera um saldo do Bolsa Família que poderia, né, ser utilizado justamente nesse incremento do programa, né, do Auxílio Brasil. Então, esse é o foco que nós estamos observando para fazer jus tanto ao incremento do programa, na quantidade de beneficiários, quanto ao aumento do seu ticket médio. Convidamos Fábio Murakawa, do Valor Econômico. Boa tarde, ministro. Uma possibilidade para financiar esse aumento, né, do ticket médio e dos gastos. Do quê? Uma possibilidade para financiar esse aumento do ticket médio e dos gastos com o Programa Social de Transferência de Renda seria essa PEC dos precatórios. Caso não se aprove essa PEC, né, existe alguma possibilidade do novo Programa Social ficar fora do teto de gastos? E com que valor vocês estão trabalhando para o ticket médio do novo programa? Obrigado. Nenhuma possibilidade sobre sair do teto de gasto foi elencada nas minhas reuniões com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação, desculpe. E o que nós estamos prevendo é isso. O que precisa ficar claro é que a medida provisória da reestruturação do Programa Social do Governo, no caso do Auxílio Brasil, é uma medida e a PEC dos precatórios é uma outra medida. Elas se relacionam ao ponto que essa medida dos precatórios tem interferência nas contas públicas, né? Mas esse é um assunto que surgiu, inclusive, posterior ao que foi tratado sobre a reestruturação dos programas sociais. De fato, chega ao mesmo momento, porque ao final essa PEC ela traz dois quesitos que, portanto, têm relação com a área social. Um deles é justamente fazer o escalonamento desse pagamento e ajustar, portanto, as finanças públicas, né, uma vez que você precisa ter previsibilidade desses gastos. E um outro item é que justamente cria lá, nessa PEC, um mecanismo onde, ao governo se desonerar de algum ativo, parte desse recurso iria servir para a quitação de precatórios e uma parte desses recursos também seria destinada ao programa de transferência de renda para a população, que o ministro Guedes chamou de divisão de riqueza. Então, nesses dois itens, a PEC se relaciona com o Programa Social do Governo. Mas essa PEC dos precatórios não é uma PEC que foi feita para viabilizar o Programa Social, né? Uma vez ela não tomando cabo, ela pode sim ter por consequência inviabilizar avanços no Programa Social, assim como inviabilizar uma série de coisas do Estado brasileiro, pois havia um valor previsto para o próximo ano e esse valor foi aumentado dentro de um tamanho orçamentário que não era até então previsto. Então, não havia essa previsibilidade para esses recursos do precatório, né? Portanto, surgiu essa PEC dos precatórios. Mas reafirmo que são medidas distintas, que naturalmente guardam correlações, como tudo, no desenvolvimento do Estado, do governo, as coisas se relacionam. Não se trata, portanto, de interferência em decisão de mérito do judiciário. Vivemos numa república, né? Nós defendemos nossa democracia, inclusive a tripartição dos poderes. Então, não é o caso de interferir em decisão de outra esfera, mas é o caso de saber que são, né, se relacionam, e uma medida não pode, portanto, interferir totalmente na execução de assuntos que já estavam previstos para o ano seguinte. O ticket médio do programa hoje gira em torno de R$ 189,00, e o presidente Bolsonaro anunciou que pretende aumentar em pelo menos 50% esse ticket médio. E a decisão sobre essa mudança de valores se dará, como eu disse, provavelmente ao final do mês de setembro, pois ainda em agosto o governo deve encaminhar a lei de diretrizes orçamentárias. Com base nisso, com o avanço de todas essas medidas legais,
o governo irá observar quais são os limites de gasto que tem para reforçar os programas sociais. Em seguida, Natália Fruê, do SBT. Oi, ministro, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho duas questões. Se muda a forma de acesso para se entrar no programa? Se atualiza o valor da renda per capita? Hoje, essa triagem é feita pelas prefeituras, isso deve mudar pelo texto da PEC ou não? A PEC dos precatórios, eu sei que é mais com a equipe econômica, mas deve ir hoje ainda para o Congresso. E existe uma divisão entre aliados do presidente e a equipe econômica por causa dos R$400? Existe uma pressão para que o valor médio fique em 400? Vamos começar pelo final. Em relação a valores, né, sempre se discute primeiro a questão de valores, mas, na verdade, o que nós estamos tratando com a nossa medida provisória é justamente reestruturando o programa. O valor é uma decisão que vai se dar a posteriori, muito provavelmente ao final do mês de setembro. Óbvio que todo mundo quer o maior valor possível para o programa social. O grande desafio é justamente você conseguir conciliar, não é, o avanço, não é, e a melhoria do programa social dentro do quesito da responsabilidade fiscal. E, para tanto, é preciso ter muito zelo. No meu discurso de posse, eu me referi que a área social e a área econômica do governo são duas faces de uma mesma moeda. Isso se dá porque, quando a economia não vai bem, e é, portanto, sempre muito frágil, qualquer informação, inclusive de forma truncada, pode mexer em indicadores na área econômica. Sempre que a economia não vai bem, quem mais sofre com isso é justamente a população mais vulnerável. Então, cuidar, não é, de todo esse trato e com muita responsabilidade da área do quesito fiscal é também defender os mais pobres. E, naturalmente, se almeja a maior quantidade possível de recursos, em especial nesse momento de enfrentamento à pandemia, nesse momento de retomada da normalidade econômica, para que isso também se reflita entre esses brasileiros, que muitas vezes observam, sim, um reaquecimento da economia, mas nem sempre isso se reflete em emprego, em ocupação para toda essa população. Então, nós precisamos estar atentos, porque, por um lado, nós queremos avançar, não só na eficácia do programa, como nesse ticket médio, então é naturalmente um desejo do governo, mas pelo outro ângulo nós temos, né, que agir de acordo com a responsabilidade fiscal, para que essa medida não sirva de argumento para nenhum desequilíbrio nas finanças, para que a nossa economia possa retomar, possa estar aquecida e que se reflita também de forma muito positiva para os brasileiros. Convidamos Vitória Abel, da CBN. A forma do acesso ao programa não muda, ela continua sendo através do Sistema Único de Assistência Social. No Estado brasileiro nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e temos o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, igualmente federativo, tripartite, com participação do governo federal, dos estados e dos municípios. A maneira de operacionalização e de acesso ao programa se dá através do CAD único, o cadastro único, que trata justamente da população em situação de vulnerabilidade, onde você tem um cadastro muito amplo e que nós estamos também buscando aprimorá-lo. Com o advento do auxílio emergencial no último ano, conseguimos evoluir muito, inclusive na quantidade de informação sobre essa gama de brasileiros, né? Foram várias fontes de dados que foram cruzadas, avançamos muito, portanto, nesse cruzamento de informação, e isso decorre, inclusive, de uma performance cada vez mais eficaz na operacionalização desses recursos para que chegue realmente ao seu destinatário adequado. Todos vocês observaram muitas operações da Polícia Federal, muitas denúncias de fraude, inclusive, pessoas que se cadastravam no programa sem declarar todas as informações, mas hoje você tem uma quantidade tal de cruzamento de informações que já consegue filtrar bastante isso e melhorar a eficácia do Estado, né, na destinação desses recursos para o seu público-alvo definido.
Então, continua da mesma forma, através do CAD único, e o que nós vamos cada vez incrementar mais, até porque isso serve não só em defesa do Estado brasileiro, como na eficácia dessas ações lá na ponta, é a utilização dos sistemas, da tecnologia de informação e comunicação, para que isso possa se dar da maneira mais eficaz possível. Mas permanece a mesma maneira de cadastro. E a prévia dos precatórios vai hoje? Se ela vai hoje? Acredito que sim. É uma pergunta para o ministro da Economia, mas muito provavelmente deve ser alguma questão de ajuste de texto. Não é? A medida provisória já está lá no Congresso, na mão do presidente Arthur Lira, e muito provavelmente, né, existem óbvio, questões burocráticas. Logo em breve já deve estar apresentada lá a PEC dos precatórios. Convidamos Vitória Abel, da CBN, lembrando que é permitida apenas uma pergunta por profissional. Não está versando sobre isso a medida provisória. Oi, ministro, boa tarde. Boa tarde. Ministro, primeiro eu queria perguntar com relação a outros auxílios que possam ser revogados. Se além do Bolsa Família como programa, se outros auxílios que existem hoje sociais podem ser revogados até para pagar a conta dos novos benefícios. Queria saber se vocês estão fazendo essa conta. E só tirar uma dúvida com relação aos 18 bilhões que o senhor disse de recursos, são 18 bilhões que estão guardados para já financiar o início desse programa, ou esses 18 bilhões vocês já contam pós-aprovação da PEC? Eu queria só entender de onde que sai. Obrigada. Não, esses 18 bilhões foram apontados antes do surgimento do assunto, né, dos precatórios. São recursos que serão apontados no orçamento do próximo ano para o incremento do programa social do governo. E não há corte de outros programas. O que nós estamos buscando justamente é dar um incremento e melhorar o acesso dessas pessoas a esses programas de forma mais clara, né, como, por exemplo, o programa de aquisição de alimentos, que dá um suporte muito grande, especialmente para aqueles da área rural. Esse programa, inclusive, tem uma modificação de nomenclatura, porque muitas vezes a pessoa lá na ponta não sabe direito quando se fala nas nomenclaturas aqui de Brasília, fica muito áspero isso quando chega lá embaixo, né? A pessoa fala PAA, então isso fica pouco palatável. Então nós estamos modificando o nome para Alimenta Brasil, que é justamente o Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, que visa, né, assegurar a todos aqueles da agricultura familiar a garantia da aquisição dos seus produtos, do que ele produz. Atualmente, o PAA fornece até R$3 mil por ano na aquisição de produtos, né, produzidos por essas pessoas, e o que nós queremos é justamente buscar ampliar a maior quantidade possível, né, junto com assistência técnica, para que essas pessoas consigam, como eu disse, seguir trilhas que resultem, inclusive, na sua emancipação, que melhore bastante a sua qualidade de vida, né. Imagina que com a aquisição de alimentos, por exemplo, ele quase dobra o valor do que é atualmente o programa de transferência de renda, né, com a aquisição de alimentos na parte de agricultura, por exemplo. Um foco maior no quesito da primeira infância. Hoje nós temos o maior programa de visitação mundial para a primeira infância, que vai de 0 a 36 meses. Queremos, portanto, dar uma ênfase nessa política pública, que é crucial, né, para que a gente consiga fortalecer as gerações vindouras. Então, isso é muito importante. E está, ao mesmo tempo, correlacionado com a questão do Alimenta Brasil, uma vez que existe também o PAA Leite, e isso está relacionado, portanto, com a primeira infância. Então, o que nós buscamos foi justamente trazer, né, e interligar dentro desse programa essas políticas públicas com trilhas definidas para que o beneficiário do programa social não tenha ele como teto, mas sim como um mecanismo de promoção para que ele alcance novos espaços e que ele busque sua emancipação. Isso vai desde a produção até a questão do empreendedorismo, capacitação, acesso a microcrédito. Então, é uma série de políticas que nós estamos querendo justamente fortalecer,
Portanto, não estamos cortando outras políticas, nós estamos buscando impulsionar essas políticas e que elas estejam acessíveis, em especial para o público beneficiário do programa Auxílio Brasil. Para finalizar, convidamos Chico Prado, da CNN. Boa tarde, ministro. Considerando que o presidente vinha defendendo aquele valor de R$400 e que hoje ele disse que o aumento, a ampliação será de pelo menos 50%, a gente entende então que o presidente já considera a possibilidade de não bater nesses R$400. O auxílio emergencial acaba em outubro e o que foi enviado ao Congresso, à Câmara, foi uma medida provisória que passa a valer já. Não é o caso aqui porque não há ainda um valor estabelecido. O governo tem como claro que vai conseguir iniciar o pagamento desse benefício a partir de novembro, com o fim do auxílio emergencial? Sim, nós vamos começar o pagamento do Auxílio Brasil em novembro. Outubro, essa última parcela do auxílio emergencial que foi postergado pelo presidente Bolsonaro em mais 3 parcelas, em mais 3 meses para a população. E o que ocorre é o seguinte: naturalmente o presidente Bolsonaro, que é um presidente que conversa com as pessoas, que vai até onde está a pobreza no nosso Brasil, que recebe muitas demandas de forma direta, inclusive da população brasileira, sabe, né, da dificuldade que essas pessoas estão passando, e ele quer ao máximo ampliar os benefícios sociais do governo para essas pessoas. Então você recorda que há cerca de 3 meses se falava no valor de R$250 de ticket médio. Depois começou-se a se defender R$300. Na última semana, em especial, começou a se comentar o valor de R$400. Mas desde sempre, nas minhas conversas com o presidente, nós sempre estávamos focados em fazer a readequação do programa para que esse programa de transferência de renda ele possa ser mais eficaz na transformação da vida dessas pessoas, para que ele seja não apenas uma compensação do Estado brasileiro para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, mas que ele possa propiciar essas pessoas a caminharem com as próprias pernas, a encontrar realmente benefícios do governo para que ela possa ascender da sua condição social. Então, o quanto mais nós pudermos chegar nesse número, esse é o desejo do presidente Bolsonaro. Só que, ao outro lado, ele tem que ter toda a responsabilidade com quesitos da segurança fiscal. Portanto, hoje, inclusive, ele manifestou que será de pelo menos 50% esse reajuste, mas ele tem buscado, inclusive, buscando até apertar o cinto em outras áreas do governo, para que cada vez mais a parte social seja uma parte que receba benefícios do governo social, especialmente nesse momento de enfrentamento à pandemia.